Fala, minha gente bronzeada, tudo bem? Estamos aqui no Rufi, em cima do Breuteco, para mais um Papo de Carioca. Comigo, Rafael Oliveira, e minha parceira, meu fechamento. Seu mozão, você esqueceu de mandar essa, Lígia Vargas. E o que é Papo de Carioca? É um podcast onde toda semana a gente traz um convidado aqui, ó, para uma mesa de bar como essa. E nessa mesa a gente fala biscoito. Mas se você come bolacha, pode chegar que aqui todo mundo é bem-vindo, né não, Rafa? Exatamente. Cara, e o nosso convidado de hoje é um ator de alta qualidade dessa nova safra de galãs da televisão brasileira. É, ele tá aqui na minha frente, ele é galã mesmo, gente. Mas vamos lá, ó. Além de tudo, ele é um super ator. Ele tem mais de 25 novelas no currículo, 13 filmes, foi indicado a vários prêmios de melhor ator e levou em 2018 o prêmio Contigo de melhor ator. Irmão, no meio disso tudo, o cara arrumou tempo pra ser baterista de duas bandas, a Red Trip e a Tia Anastácia. E a gente tá falando de quem? Nosso amigo Dudu Azevedo. Um brinde, Dudu. Seja bem-vindo. Um brinde a felicidade dos outros, que a nossa hoje está garantida. É verdade. Exatamente. Eu vou começar já de gin, melt gin, que é essa delícia aqui, e que depois a gente fala mais pra vocês. Cara, Dudu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade. Ó, vários petiscos deliciosos do Breuteco. Tem as coxinhas do Alecador. Não sei se tu conhece já. Tem a coxinha de costela, tem a normal, tem a de camarão. Só me avisa qual é de camarão, porque eu tenho alergia. A de camarão tá lá na frente, ó. Essa Que a gente aí é botou lá na frente. separadinha. Tá de boa. Já Beleza. separamos Costela correto. tradicional. Beleza, maravilha. O resto eu vou beliscar tudo aqui. Que bom, que bom. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar com vocês aqui. Me receberam com tanta simpatia e, pelo visto, gostam do que fazem. Então vamos... É verdade. Isso Exatamente. é Estamos muito curtindo. verdade. A gente tá curtindo trocação de ideia, né, cara? Lógico. Coisa... Coisa de carioca. É isso. E você nasceu no Rio, mas você não morou aqui, né? Você foi criado em Niterói, do outro lado da cidade. Então, eu nasci no Rio e vivi até 2016 no Rio. 2016 não, 96. Olha só. Ah, Eu ia falar, porra, São muitas décadas aí São muitos aniversários, a gente confunde as décadas. Não, em 96 eu me mudei para Niterói. Porque a gente sempre teve uma história com Niterói, minha família. A gente morava no Rio, no Flamengo. E muitos anos atrás, meu irmão sofreu um acidente de carro. E meu pai escolheu Niterói como um lugar que serviria de válvula de escape para a família e principalmente para o meu irmão. Uhum. Ele ficou cadeirante, então era uma opção de lazer e de descompressão para a família toda, assim. Novos ares. E embora pareça uma coisa chique, assim, não, era tudo muito simples. Era uma casa simples, mas era muito agradável. A nossa experiência em Niterói foi muito agradável. Tanto que anos mais tarde meu pai decidiu se mudar com toda a família. É claro que por questões... por necessidade, muito mais do que por desejo, mas foi agradável a nossa experiência lá, vivendo em Niterói, família. E aí eu assinei meu primeiro contrato com a Globo e voltei a morar no Rio. E aí eu fiz uma novela, e fui morar no Recreio, assinei com a Globo e naquele período eu morei no Recreio dos Bandeirantes. Mas me bateu eu tinha criado laços ali, vínculos... principalmente também com música, né? A prática da música em Niterói, assim, Niterói desenvolveu muito a minha música. Uhum. Niterói tem grandes músicos e tem um movimento com música muito forte e constante, assim. E aí me deu uma coisa de voltar a morar em Niterói, assim, vivi 2 anos no Rio, e aí voltei a morar em Niterói, e aí sim fui para Itacoatiara, onde eu vivi praticamente 15 anos. E aí eu levava essa vida que era atravessar o mundo e vir pro Projac e voltar no final do dia pra Itacoatiara. Mas voltar pra Itacoatiara não é nada ruim, né? Nada mal, nada mal. Você vê assim que era uma relação custo-benefício. O custo era alto, mas o benefício também. Até porque Niterói tem a melhor vista que existe. Dizem isso, né? Mas então, dizem isso, mas vou te falar que a vida que eu levei em Niterói, assim, era muito diferente de todas as possibilidades que eu enxergava aqui no Rio. Tanto que quando eu voltei a morar no Rio, eu voltei quando eu casei, e aí vivi quase 6 anos na Gávea, e aí hoje eu moro no Itaiangá,
que é um lugar que, de alguma maneira, me lembra um pouco a atmosfera Mais de reservado, Itacoatiara. É um lugar reservado, área verde. Nós temos amigos que moram em Itacoatiara, vivem atravessando essa ponte, e eu fico sempre questionando isso, mas eles São não abrem loucos e mão, continuam não. lá. Vale a pena, acho que vale a pena mesmo. Pois é, mas é uma vida assim, cara, Itacoatiara, né, Itaipu, é um lugar entre o espaço e o tempo. É quase um lugar irreal, assim. É melhor eu nem Você viver essa trabalhar experiência. Trabalhar no Rio e fazer essa travessia todo dia é só para os fortes. Como os nossos amigos, o Flávio, a Cláudia. É verdade. E me fala uma coisa, com essa experiência toda, esse vai e vem, é italiano ou joelho? Os Você dois. que tem lugar de fala. Você que tem lugar de fala. Se falar joelho, eu entendo, até dou uma mordida. Se falar italiano, também. Mas você sabe o porquê do joelho? Não sei, essa curiosidade eu não sei, então, não. ó, você que tá aqui com a gente no Papo de Carioca, vai pela primeira vez ouvir a história verídica. Momento de história. O porquê? Porque nas vitrines das lanchonetes do Rio de Janeiro, o joelho estava sempre embaixo da coxinha. Era aquele salgado embaixo da coxinha. Foi assim que virou joelho. Sensacional. E aí, comprovadamente... Foi assim. Uma tirada de carioca. É muita coisa de carioca. Muito gênio, né? A gente é muito privilegiado, cara. A gente é muito privilegiado. Carioca, ele... O senso de humor é diferenciado. Ele já larga da frente. A galera das demais localidades que nos perdoem, mas o carioca tem um borogodó, né? Não é, Desculpa. Dudu, e assim, você começou muito novo em Confissões, que foi um marco, eu acho que não só para televisão como produto, talvez tenha sido o pioneiro nessa linguagem teen, assim, veio antes da Malhação, que ficou tanto tempo no ar na Globo, Sim. né? E a gente queria que você falasse como é que você chegou lá. Foi seu primeiro trabalho como ator, como é que foi isso? Isso é muito legal. Eu adoro contar essa história. Se você pedir para eu contar uma história de improviso, eu posso até lembrar de alguma boa história e contar, assim, mas quando eu sou provocado dessa maneira, eu tenho boas histórias, assim. Confissões de Adolescente, eu era um moleque, 14 vivia no anos, Rio de Janeiro, ia fazer 14 anos, e eu tava circulando pelo Rio, assim, e aí eu fui chamado para fazer o teste na rua, assim. Você tava andando, né, cara? Andando de Que maneiro. skate. Você quer fazer um teste para uma série de TV? Eu olhei assim, um cara estranho que eu não conhecia, eu era muito novo assim, e embora de alguma forma já tivesse passado pela minha cabeça trabalhar com esse tipo de coisa, porque ainda moleque eu pensava no mainstream, assim, música, atuar, mas não era uma coisa tão objetiva na minha vida, né? Era uma ideia remota, até porque na minha família não tem artista. E aí esse cara me chamou para fazer o teste, no início eu estranhei e falei, cara, eu não vou, não sei o que é, não sei o que vai ser isso, assim, não sei se eu quero isso. E aí eu fui fazer o teste, resumindo, eu passei no teste entre mais de 500 atores, Caramba. experientes ou não, mas de fato, mais de 500 atores tinham feito esse teste. Pessoas buscando isso. Exatamente. E Aí o que você acha passei, que te fez assim. passar nesse teste? Eu acho que é algo que está além da minha capacidade de explicar. Eu acho que acho que é quase praticamente uma coisa sagrada, um Destino. chamado, uma coisa que, assim, Era pra ser. a minha profissão, eu me sinto muito mais tendo sido escolhido do que qualquer outra coisa. Eu não acho que as coisas que eu faço da minha vida foram coisas exatamente que surgiram primeiro na minha ideia. Elas são coisas intuitivas, elas apareceram, elas vieram, elas afloraram, né? Elas desabrocharam ao longo do tempo, nessas oportunidades, né? A oportunidade de fazer um teste sem sequer ter esperado que isso pudesse acontecer. E a música da mesma forma. Tinha um monte de amigo mais velho que eu no prédio que eu morava no Flamengo, que tocava, assim, curiosamente era um condomínio de 2 blocos, e tinha, só nesse condomínio tinha uns 3 bateristas, assim. Caramba. Então tinha banda, a galera tocava, eu assistia, sempre muito pequeno, assistindo ensaios, até que um belo dia, num fim de ensaio, eu peguei as baquetas, comecei a tocar, e falei, quero tocar bateria. Você pode Cheguei em casa dizer- pedindo pro meu pai, Começou. foi. Que Você maneiro. pode dizer que essa experiência foi quando virou a chave que você pensou, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Então, eu acho que eu descobri o que de fato eu queria fazer da minha vida, assim, de maneira clara, na vida adulta. Na vida adulta já. Na vida adulta. Quando
aconteceu um afunilamento, assim, eu não tinha mais para onde ir, assim. Eu tava fazendo faculdade de Direito, porque eu me dei oportunidades, assim. Quando eu quis parar de atuar, porque eu comecei a atuar nessa idade aí, com 13 anos. 13 anos. Durante um tempo eu quis parar. Me chamaram até para testes na Globo, na época eu não quis ir fazer, e não fiz. Queria fazer outras coisas. E assim, talvez esse tenha sido o grande acerto. Porque nada aconteceu de uma maneira sistemática, sempre aconteceu de uma maneira intuitiva, e cada coisa teve o seu tempo na minha vida. No momento em que eu senti que era para voltar a atuar, o Antônio Amâncio, que era meu professor, que é um cara que é agente da Fernanda Lima, da Aline Moraes. Eu fiz Antônio Amâncio também. Então, ele virou meu agente também depois, mas ele foi o meu professor que pegou o telefone, me ligou e falou: vem, vamos estudar. Eu, acredito em você, eu quero que você se dê essa chance. Era em Botafogo? Era em Botafogo. Eu já tinha perto de 20 anos de idade. Já morava em Niterói até. Uhum. Vinha de Niterói para Botafogo para fazer o curso. Então, assim, acho que as coisas aconteceram de uma maneira a amadurecer. As decisões amadureceram na minha vida. E foi ótimo. Porque, de alguma maneira, eu sinto que eu estava preparado para viver cada coisa no tempo delas, assim, sabe? Agora, tu falou uma coisa do intuitivo que eu queria te perguntar, porque essa coisa do intuitivo, você controla a tua página do Wikipedia? Tu sabe quem foi que botou a foto lá? Tu já viu a foto? Eu fui estudar. Não sou eu, A gente foi estudar pra... O Wikipedia fala muito pouco a meu respeito, né? Fala não, mas pouco, olha só, a primeira coisa, a direção me mandou o Wikipedia, o link do Wikipedia a seu respeito. Quando eu abri, antes de ler qualquer coisa, eu falei, não, mas quem fez isso aqui obsoleto. É inimigo. Material... Não, quem fez isso aqui... Material ultrapassado. Olha como é que tá na foto. Sacanagem. Olha como é que tá na foto. Mas olha, vamos tratar desse assunto de uma maneira prática. Isso aí é uma fase da minha vida, eu não renego. Não, mas não é isso. Não, mas é o olho fechado assim. Lindo. É boa demais. Lógico. Mas é isso. Mas aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Hoje em dia a gente vive a era do Instagram. E o Instagram, a galera só chega no Instagram pra contar vitória, né? Exatamente. A galera só chega lá e quer botar só os highlights, assim. Eu acho isso uma grande farsa. Eu acho que nós somos uma boa oportunidade pra gente falar sobre isso, porque dificilmente essa oportunidade acontece assim naturalmente. Porra, eu acho que a gente vive uma era em que as pessoas são verdadeiras caricaturas de si mesmas, assim. As pessoas inventam os personagens e acreditam nesses personagens e, na verdade, deixam até de lado coisas que realmente importam. Deixam de se enxergar, de enxergar os próprios defeitos, de evoluir nos próprios processos. De viver os momentos. As pessoas projetam demais. Isso é uma loucura. E assim, eu acho, assim, a propósito dessa foto, é muito legal falar sobre isso, porque realmente, assim, porra, o Wikipedia tá ali, eu não faço esforço nenhum pra controlar essa ferramenta, um erro meu, admitido aqui oficialmente. Não, mas é porque é uma ferramenta de trabalho. Sim. Vocês, por exemplo, foram me pesquisar no Wikipedia. Se o meu Wikipedia tivesse sob o meu poder e eu tivesse ali atualizando, botando coisas, todos os trabalhos, uma foto atual, muito mais comercial, essa ferramenta trabalharia melhor a meu favor. Sim, com certeza. Isso, de certa forma, é uma responsabilidade minha que eu tô negligenciando, assim. Mas é muito legal poder aproveitar o Wikipedia para falar sobre esse fato de que, assim, hoje em dia, eu acho que, assim, eu como ator, por exemplo, o que me torna muito mais interessante artisticamente é exatamente o fato de eu não ser um cara que está em todos os lugares, de que aparece demais, que tem uma história, tem muita coisa. Eu acho que a minha imagem não é saturada. Eu sempre tentei procurar isso. Você vê, morando em Itacoatiara, era me escondendo. Não deixa de ser. Eu moro hoje num lugar escondido, eu não estou em todos os lugares. E eu acho que com isso eu capitalizo no sentido de que os meus personagens não são atropelados pela minha imagem pessoal. E como artista falando, eu acho isso muito positivo. E eu acho que as pessoas no Brasil, acho que é até uma coisa muito cafona. É a celebridade. Os atores estão muito mais preocupados em serem grandes celebridades, figuras notórias e aparecerem a todo custo. E com isso ficam ricos, é claro, coisa que eu não tô. Mas assim, a galera fica rica, mas a imagem fica
sucateada, porque assim, o cara aparece tanto. Enorme. Cara, eu tava conversando, isso é interessante você falar, eu tava conversando com um ator que, cara, tava morando há 15 anos na Holanda. Lá tem uma novela que já tem 15, 12 ou 13 anos. Deixa eu chegar pertinho de você. Muito obrigado. Porque assim, Dudu, É que eu sou malvado. você tá conhecendo o Rafa hoje, mas ele é o nosso sedutor, sabe? Isso é uma Eterno ferramenta e tanto. amante. Então ele tá aqui Que diante isso, de cara? você, ele Imagina. tá assim, falando naquele jeito. Que isso, tentando, cara? Entendeu? Então você que já conhece o Rafa há mais tempo, é isso. A gente captou a vossa mensagem, Rafael. Entendeu? Tá bom. Você pode ser mais bruto, Pode ser. Falar mais Pode, alto, falar mais pode, grosseiro, tá bom. Cara, e aí ele tava 15 anos morando na Holanda, fazendo uma novela lá que já tem 20. E aí voltou o pro Brasil. Rodrigo? Isso mesmo. Rodrigo. Eu descobri, conheci esse ator. Ele Eu tava conheci fazendo... ele com você, verdade. eu te apresentei. Esqueci. Uhum. Ele fez durante 5 anos uma novela que tá no ar há 35 anos. 35 anos, A cara. mesma novela. As pessoas Olha que loucura. nascem, crescem, morrem na novela e a novela continua. Mas o que ele tava falando pra mim, que eu achei interessante? Ele falou, cara, eu tô achando... Voltei pro Brasil agora porque eu quero fazer outra coisa, trabalhar no meu país e tudo. Mas eu tô achando muito estranho esse lugar onde todo mundo tem os dentes perfeitos, ninguém tem um defeito, cara. Fora do Brasil não é assim. Os atores ingleses, que são os Sim. melhores do mundo, não tem essa coisa. Imagina. E no Brasil é uma perfeição. E é uma coisa que a gente realmente vive enquanto ator, cara. Isso que você falou de não ter a imagem saturada, uma coisa que eu acho engraçado enquanto Brasil. Eu também morei fora, então eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho muito louco como os atores são muito parecidos com os personagens no Brasil. Sim. Você não dá o espaço pro ator chegar Trabalhar, no personagem. O ator já é escalado Porque ele parece porque com o ele personagem. já está no physique do personagem. Eu acho louco, porque se você pensar num Johnny Depp, você não sabe quem é o Johnny Depp. Quem é o Johnny Depp mesmo, você não faz a menor ideia de quem é. Você vê personagens completamente... Eu, particularmente, como espectador, né, como admirador, assim, eu admiro muito mais um artista que transmuta, que tá em constante transformação, que se desafia, que não fica no mesmo lugar. Que eu acho que, assim, a profissão do ator, mais do que qualquer outra, a estabilidade é algo negativo, assim. Você sabe que a gente falando disso me lembra, eu fiquei em cartaz uma época com um espetáculo em que eu fazia um soldado. E a proposta do diretor é que esse soldado fosse andrógeno, as pessoas não soubessem Qual era o sexo? qual era dele, sabe? E o meu maior privilégio foi ouvir de um outro ator, que eu super admiro, depois assim, que bom te ver, você assistiu a peça? Eu falei, não, eu tô no elenco. Como assim? E eu era loira, assim, eu tinha um cabelão loiro na época, então vendia uma outra coisa. E aí ele, como assim? Eu não te vi. Eu falei, não, eu era o soldado tal. Aí ele falou assim, jura? Eu não acredito, eu tava na dúvida quem que tava fazendo esse personagem. Eu não sabia se era homem ou se era mulher. E aí isso pra mim foi o meu prêmio, porque foi um trabalho de corpo, de postura, de voz, É o objetivo, que né? tinha sido feito realmente para as pessoas não identificarem, Sim. não necessariamente que era eu ou não, mas quem era aquele ator, sabe? Então é isso, é um trabalho que É justamente se afastar de você, a possibilidade de se afastar de você. permite a gente brincar. Isso começa em quê? Na disponibilidade do ator. No desejo do ator de buscar isso. Porque você vê, eu vejo recorrentemente, atrizes principalmente, que tem uma dificuldade muito grande em Estar abrir mão de feia. ser gatas. E estar feia. Todo mundo quer ser gata, gato. É. Todo mundo quer estar bem, quer estar bonitão. Ninguém quer aparecer aí. Aí a gente volta pro Instagram. Todo mundo só quer contar highlight. Ninguém quer contar derrota. Exatamente. Não é que você tem que ir pro Instagram falar que você se arrasou em alguma coisa. Mas assim, a vida real não é aquela que está retratada naquele lugar. E os personagens, eles precisam ser reais nas histórias, sejam obras baseadas em fatos reais ou uma obra ficcional. Os personagens, eles se aproximam do público quando o público se identifica com eles. Exatamente. Quando você humaniza o personagem, quando você escancara no Exatamente. defeito, na humanidade Na do humanidade. personagem. É na fragilidade do personagem. É que aí que você se aproxima do público. Com O público, certeza. assim, eu digo isso, eu fiz Jesus. A gente vai entrar nesse papo. Jesus, cara, talvez tenha sido o meu trabalho mais desafiador, Isso porque que eu eu ia te fiz perguntar. dentro de uma empresa que esse personagem é o carro-chefe, é a história de Você Jesus. fez 3 vezes. Conduz. Na verdade, assim,
Se eu tivesse lá, eu ainda estaria fazendo Jesus até hoje. Porque Jesus é o personagem principal de toda a história que eles contam. Exatamente. Ele tá na próxima novela da fazendo Reis Record agora, tô em Reis. Então, boa sorte, arrebenta Obrigado, lá. obrigado. O que acontece é que, assim, a gente precisa humanizar, inclusive um personagem mítico, um personagem tão superior como Como Jesus. você fez isso sem... Dentro do contexto das limitações de fazer Jesus. Sim. Mas explorando esse trabalho de ator, como é que foi essa balança? Foi difícil pra Eu cacete. imagino. Foi difícil demais. Como é que é chegar em Eu tive Jesus, que né? enfrentar a instituição até, porque, assim, muitas vezes eu tinha os meus pontos e a empresa não concordava e a gente tinha que chegar num denominador comum. Mas, pra mim, o personagem como Jesus, ele é essencialmente calcado em empatia, graça, luz, carisma, Uhum. amor, fraternidade, perdão. Como você pode exercer todas essas coisas Sem que se fique colocando óbvio. num lugar superior? Não. Porque no início a ideia era essa, Jesus ser um personagem santo. Você não pode tocar, não pode se emocionar. Opa, peraí. Não é o Jesus. Claro que eu preciso me emocionar, porra. A emoção é algo que tá aqui dentro e que esse personagem, ele cativa, ele aproxima exatamente por essa humanidade, por Claro. essa emoção, por esse olhar, pela empatia. Se afeta com a dor do próximo por inteiro. É Jesus. Claro, como eu não vou humanizar Jesus? Ninguém mais humano que Jesus. O cara, E aí, isso foi pelo amor de Deus. Cara, isso foi uma chave nesse trabalho. E, sinceramente, pra mim, isso foi a tomada de decisão principal minha, enfrentar essa batalha e lutar até o último dia de gravação por isso. Porque muita gente não sabe, mas eu nunca trabalhei na emissora, mas já ouvi algumas pessoas falarem que tem um pastor, uma pessoa da igreja que fica Sim, durante a fica no produção. É claro, é um supervisor de contexto e de aplicação do Do contexto. que está sendo aplicado É, realmente. é um bispo que tá presente. Agora não é mais não, agora é um casal. Já me falaram. Então, antes era também um casal, era o Miguel e a Ana. Agora eu acho que é o Adriano e a mulher dele. Mas eles são duas pessoas de confiança Da igreja. da família do Bispo Macedo, Uhum. que estão lá exatamente para manter em primeiro plano, em primeira importância, o olhar deles para aquela história, Uhum. para a Bíblia. A Bíblia é a matéria-prima. Uhum. E a religião que eles trabalham, São né, que eles devotos. acreditam, que eles são, Tem a devoção que eles mesmo. militam, eles trabalham para que a Bíblia funcione a serviço da narrativa deles e faz total sentido. Eu acho que um ator que está ali trabalhando para aquela empresa, que assina um contrato e que topa fazer aquele trabalho, ele tem que entender que ele é um prestador de serviço e que ele tem que cumprir o que é designado a ele. Ele tem um cliente, claro. E ele um tem o cliente, claro. dever, enquanto artista, de batalhar pelo que ele acredita, mas chegar com base em argumentos num denominador comum. Se ele não chega, ele tem que, em última instância, obedecer. Tem um E era o que eu fazia. Não, eu ia falar que tem Tem um vídeo do Russell Crowe que ele fala isso sobre o Gladiador, que o roteiro foi escrito na hora, né? O roteiro do Gladiador foi escrito enquanto eles estavam gravando. E ele discordava de várias coisas. Aí no Actors Studio o cara perguntou, mas como é que era isso? Ele, cara, então, eu discuti até um certo ponto, mas eu tava Chega uma hora que você tem que atendendo ao cliente. obedecer. Eu sou O ator. diretor é soberano, gente. Num set de Feijó, não filmagem. escuta isso não. Feijó, tampa o ouvido agora. Mas o diretor, a palavra final é do diretor. Feijó, vai no banheiro. Tá pro ouvido. E assim, embora eu tenha uma relação maravilhosa com o Edgar Miranda, que era o diretor da novela, e ele me dava, ele tinha total confiança em mim, talvez tenha sido o diretor que me deu mais liberdade e me empoderou naquele papel, e era necessário que ele me empoderasse. Uhum. E eu reconheço muito isso, acho que ele tem muita responsabilidade no resultado do meu trabalho por causa disso. E acho que foram decisões inteligentes da parte dele, porque um ator que tá ali escalado para fazer Jesus, ele não pode fazer esse personagem sem estar empoderado, pô. Completamente Não. seguro, completamente É claro, seguro. pô, e assim, tirando que é uma ralação
Eu nunca ralei tanto na minha vida. Nunca imaginei que eu fosse ralar tanto na minha vida. É mesmo, cara. Eram jornadas diárias, assim. Porra, que eu não me atrevo nem a dizer quantas horas por dia. Você viveu um calvário, pra você não viveu o seu criar calvário. uma prova material contra ninguém. Mas assim, é isso. Eu ralei muito. E eu, assim, enquanto eu estava lá, eu dava o meu sangue. Porque também eu não posso negar que foi o personagem da minha vida, porra. Claro. Me confiaram a maior figura humana de que se tem notícia, pô. Se a gente tá em 2023 falando de Do Jesus cara, até hoje, tudo a, gente é tá com- e a, baseado humani- a nele. história da 2023, humanidade que é seria o baseada no aniversário dele. nascimento. Exatamente. Exatamente. Baseado no nascimento dele, assim, a gente... Antes e depois. Eu acho que pra mim isso representa muito. Mas isso pra mim não é tudo. Tanto é que eu decidi sair da Record. Uhum. Porque eu sou, antes de mais nada, eu sou o que eu sou. Sou um artista livre, quero ser um artista livre. A autonomia me dá essa possibilidade de não fazer o mesmo personagem pra sempre, por mais Claro. próspero que ele seja. De não me acomodar num salário, numa empresa que vai me gerar o tempo inteiro trabalho, mas não necessariamente crescimento. Sim. Então o meu movimento, desde quando eu era da Globo, na Globo eu já tinha essa mentalidade, tanto é que eu fiz esse movimento, fui pra Record e Buscar novos continuo, caminhos. saí da Record, hoje faço Star Plus, Netflix, Globoplay, e assim eu quero permanecer. E viver, acho que a liberdade, ela ao mesmo tempo que ela gera uma Insegurança, instabilidade, uma insegurança, e eu sou pai, eu tenho dependentes, eu tenho responsabilidades. Ao mesmo tempo que me gera isso, me gera também a necessidade de estar em movimento constantemente, de me reinventar e de evoluir constantemente para que eu possa pro ator isso é muito continuar importante. fazendo o resultado acontecer e o meu, obviamente, consequentemente, o meu crescimento. A gente saiu de Confissões, foi pra Jesus, mas eu queria É. voltar em Confissões Vamos. e te perguntar duas coisas. Mas eu vou fazer a primeira pergunta e vou deixar você responder pra partir pra segunda. Primeiro, eu queria que você contasse, assim, quando a gente fala em Confissões, tem alguma história que te marcou, alguma história engraçada, alguma coisa com fã, alguma coisa de bastidor que venha logo na sua cabeça? Confissões pra mim era uma loucura, porque assim, eu era uma criança, eu era um adolescente, uma criança virando adolescente. Eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer naquele lugar. No primeiro momento que aquilo se tornou uma convivência entre adolescentes e virou uma diversão, a tônica virou essa pra mim. Eu era um adolescente, Se divertindo. não era um artista de formação ali, não era um cara que estava estudando teatro para estar ali, eu era um curioso. E quando eu entrei ali e se formou uma turma e a diversão era um código, e o código com o qual eu mais me identificava, Claro. virou um ambiente que para mim eu precisava me divertir para fazer sentido. Eu tomava cada esporro do Daniel Filho, mas assim... mas eram uns esporros assim, filha da porra! E assim, merecidos, porque, porra, eu era... Era um adolescente, meu irmão, solto no maluco set. naquele set. E assim, foi interessante pra mim. Eu encontro o Daniel Filho hoje e eu falo, cara... Porra, toda vez que eu te encontrar, eu tenho que te abraçar, te dar um beijo e te agradecer, porque você é um ato de revolução da minha vida. A tua escolha naquele momento me trouxe pra Mar de coisa. Essa cá hoje, trajetória. pra isso aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma relação de curiosidade naquele momento com aquele trabalho que acontecia, eu era um garoto e não tinha uma relação baseada em responsabilidade, em estar plantando uma semente. A minha relação, meu olhar para isso era minúsculo. Eu tava ali sendo um garoto. Sendo um garoto vivendo aquilo ali. Isso, e o meu você personagem era vivia aquilo. aquelas questões, né? E como é que era isso? Viver... na época, você provavelmente só vivia. É. Mas hoje, quando você olha pra trás e vê assim, que você, Dudu, passava pelas questões que o seu personagem tava vivendo e as coisas se misturavam, como é que Nunca é? sublimei isso, nem Nunca. parei pra pensar. Era tipo, Vambora. pô, toca a bola pra cá aí, ó, agora é a fala dele. A minha, beleza, dava a minha fala. E
fazia o que eu tinha que fazer ali, mas pra mim não é... É como se não fosse um trabalho naquele momento. Tanto é que, pouco tempo depois, eu já, assim, até fiz uma novela na Band, que é uma novela chamada O Campeão, que foi uma novela estranha, porque não é tradição da Band fazer uma novela, embora não fosse uma produção sob a gestão da própria emissora, era TV Plus, se não me engano, a produtora que fazia, com grandes artistas e grandes diretores. Marco Schettman era o diretor. Schettman, verdade. Um craque, assim, arrebentou, fez várias novelas de sucesso na Globo depois. A Marília Pêra fazia novela. Era assim, era o Paulo Goulart, os dois eram... Porque as novelas da Band eram grandes. Eu era menino de rua. Pantanal não é da Band, era o Schettman. O Pantanal era Manchete. Mas não era o Schettman dirigindo? Eu acho que o Marco Schettman fez. Acho que era assim também. Que eu me lembro. Sim, sim. O Marquinhos Schettman era um craque. E essa novela, assim, era a Natália Timber. Eu era um menino de rua na novela. Natália Timber era a minha... Era quem me explorava como menino de rua. Pô, imagina uma experiência dessa. Naquela mesma época, assim, eu trabalhei com toda a galera do Nós do Morro. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do Nós do Morro, ou seja, eu era um playboy, que eu nunca fui playboy, exceto hoje. Mentira. Não, o cara do morro olha pra mim e fala, pô, esse cara é... Playboy. É, playboy. E assim, naquela época, eu era um playboy, era o cara do asfalto, que ia fazer aula no Nós do Morro. Porra, tem uma experiência mais sagrada do que essa? Não tem. Eu tô fazendo uma série na Globoplay agora, chamada Verônica, da galera do Afro Reggae, que o Gucci, que era o professor do Nós do Morro e entusiasta do projeto, tá fazendo uma participação. Pô, a gente ficou 5 minutos abraçado. Sabe aquele abraço assim, ó? De pai e filho. Choramos pra caramba. Eu chorei muito, sentei na mesa do almoço, chorei. Falei. Ele falou, chorou. Os dois a gente se abraçou umas 10 vezes. Chorou. Sem tá bêbado, pra sem tá mim, bêbado. Não, zero bêbado. Pra Feliz, mim, cara, pra mim, são essas coisinhas que são as verdadeiras chaves, né? Aquilo que dá sentido, assim. pérolas, essa novela na Band, que foi uma novela estranha, sem audiência, mas porque eu trabalhei, que eu vivi uma experiência incrível, que eu tive uma oportunidade com grandes estrelas, que eu experienciei coisas, que eu tive a oportunidade de estudar no Nós do Morro. Isso revolucionou a minha vida. Claro. E eu acho que é isso, assim, eu acho que eu só tô aqui hoje, não diria por força do acaso. Eu ralei, corri atrás e quis, mas também em alguns momentos não quis, mas algumas coisas me tocaram ao longo do tempo e me trouxeram pro que eu faço hoje, pro que eu sou hoje. Acho que tem uma coisa interessante que você sempre encarou o trampo, né? É tipo, Muito. quer ir lá fazer um teste? Não sei. Tá, vou lá. Sim. Nunca foi pro lugar do não. Eu sou peão, cara. Eu sou o peão. Sempre fui peão. Eu sou um cara que... Você joga um roteiro na minha mão, eu vou me comprometer a entregar o melhor. Eu posso não ter métodos ortodoxos, não sou um cara, um estudioso que fica ali repetindo o texto, ou um cara estudado, um ator de formação. A minha formação é a minha prática. Mas eu sou um cara que leva... Eu gosto, eu sou vocacionado, eu gosto do meu trabalho, e eu dou sangue cada personagem que eu faço. Então, acho que é isso que me faz ser feliz na minha atividade hoje. Eu diria assim que, apesar das dificuldades, da instabilidade, tudo, o que mais me deixa feliz é exatamente o desafio que está por vir. O que já foi, já foi. Claro. As histórias que eu já contei. Agora eu tenho que seguir vivendo o que está por vir e sendo pai do meu filho, arrastando pelo exemplo. É o que eu vivo para isso na minha vida. Agora eu vou te fazer minha segunda pergunta, porque senão o meu diretor vai me tacar um papel na cabeça. Ainda sobre confissões, a gente viu a Débora Seco falando que você tinha um crush nela e que ela acabou te dando fora porque você tinha a idade dela e ela gostava dos caras homens mais velhos. Faz sentido. Como é que foi isso? O seu ponto Você de lembra vista da disso? história, como é que foi isso? Então, faz sentido. Mas, ó, o mundo dá voltas, hein? Débora. O mundo dá voltas. Mas, cara, imagina. A gente
pirralho. E você nessa curtição toda aí que você contou. Porra. Ah, e a Débora Seco, né, meu amigo? Não, a Débora, quando era nessa idade, ela era um moleque. Canela cacarecada, cabelo ressecado, era boné. Mas sempre foi maravilhosa. Eu amo a Débora. A gente se encontra, é aquilo. Sabe Super aquele abraço? carinho. Pé. 5 minutos abraçado. A Débora é minha irmã da vida, porque a gente começou junto. Junto, lá no início, né? Lá no Imagina, eu início, encontro a Débora, eu encontro a Georgiana Góes, eu encontro a Dani Valente. Há muitos anos eu não vejo a Maria Mariana. E nem Ela lá eu não mora, tinha. a última vez que eu soube, eu quase comprei a casa que ela morava em Macaé. Ela tava Débora? morando... Não, a Maria Mariana. Ah, é? Ela tava morando lá, 2 filhas, se eu não me engano, uma vida mais reservada e tal. Eu fiz um filme que é um roteiro do pai dela agora. Aham. Todo Mundo Tem Problemas com Amor, que era do Domingos. Mas a Maria Mariana, cara, ela, né, assim, a propriedade intelectual É de dela, Confissões de é. Adolescente é dela, imagina. Imagina. Ela foi visionária. Ela, assim, porra, onde está a Maria Mariana? Adoraria saber, adoraria que ela fizesse mais coisas, assim. Né? Mas, assim, eu com a certeza. Débora, a gente é irmão. Eu viajei com a Débora uma vez aí, uma viagem que a gente ganhou aí, foi para os Estados Unidos esquiar, uma doideira dessa, de um jabá maluco desse. A gente, cara, sabe, a gente passa anos sem se ver, mas sabe quando tem um super gêmeos ativar, assim? Maneiro. Tem uma conexão. Tem pessoas que são assim. A Georgiana eu encontro, eu falo, cara, e a Georgiana foi mãe agora, a gente chora, eu me emociono, porque é a nossa história, né? Assim, cara, imagina, Confissões de Adolescente com 13 anos. A gente 13, hoje. todo mundo novinho. A gente, 30 anos depois, se encontra num filme, numa série. A gente pira de se ver e de claro. seguir junto nesse trabalho. É uma coisa uma coisa louca de explicar, não dá? Muito sentimento. Mas, Dudu, isso aqui é um papo de carioca. Então, pra eu poder virar minha primeira cartela, Porra, fala tamo pra aí. mim qual é a sua maior carioquice. Minha maior cara. Eu sou um carioca nato. Pois é, não. Eu sou por muito inteiro, carioca. por Cara. Eu inteiro. sou carioca pra Papo, Eu vou papo, de, deixar- papo de fugir do flanelinha? Carioca mesmo? Cara, fugir do flanelinha não, desenrolar. Mais carioca do que isso é, desenrolar verdade, com flanelinha. verdade. Falar, porra, irmão, Jura? hoje não vou conseguir E te ele ajudar. ele acredita em você? Porra, normalmente ele olha pra mim e fala, só porque tu é Jesus. Ai, que maneiro. Mas assim, desenrolo bom é o desenrolo que, às vezes o flanelinha não tá nem aí, tá anestesiado. O que você vai fazer? Você vai falar, irmão, não adianta tu insistir, porque, pô, mas tentar sempre resolver na diplomacia, na vibe positiva, assim. Mas eu sou muito carioca, cara. Tem até que, às vezes, lutar contra... Faz um top 3 pra mim. top Tem demais 3. carioca. Então, por exemplo, todo dia eu recebo umas 50 mensagens de amigos, assim, e aí, quando é que a gente vai se ver? Eu falo, vambora! Vamos Só encontrar. marcar. Não, semana que vem sem falta. Ou então, semana que vem sem falta eu já parei de usar tem um tempo. Eu pelo menos falo assim, vamos tentar semana que vem? Pô, a gente precisa se ver, Você saudade. mandou essa pra mim. Vamos tentar. Então, mas a gente Vamos tentou tentar. e conseguiu. Aí, ó. Tamo aqui, Verdade. conseguimos. Mas eu acho que o carioca manda muito uma letra que é uma palavra só, saudade. Carioca abusa dessa palavra aí, pô, saudade. Direto. Porra, tá com saudade de todo mundo, mas não vê ninguém, porra. Carioca. Esse é bem o Rafael. É a minha que cara, eu pensei, o é a minha Rafael, cara, ele é a minha tem- cara, é a minha Tá vendo? cara. Desmascaramos ele. Se você é crush do Rafael, abaixa É o som. sério? É Abaixa sério o som mesmo? nessa hora. Tu vai me rifar dessa maneira na internet. É isso mesmo, maneiro. Vendendo as minhas armas. Todo Não, mundo Galera, dá. se Não, você eu tá vou com fazer o saudade seguinte, do eu vou Rafael, pedir entra pro na Tom. fila. Eu vou pedir pro Tom trazer mais uma cervejinha pro nosso amigo, não? Tá quase acabando. Porra. Pede. Tava Ué, com a garganta gente. seca, É, rápido. A gente. A gente convidou ele pro... Ué, não é mesa de bar? Não é mesa de bar? Porra, Cada um pratica o bar da maneira que aprendeu. Tá faltando duas carioquices. Duas Acabou. carioquices? Caramba. Foi o top 1, top Bom, 2. duas carioquices, assim, ó. Embora eu morasse em Niterói naquela época, eu morava muito perto da praia, em Itacoatiara. Eu tinha um ritual que era o mergulho no mar. O mergulho no mar, pra mim, assim, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Eu tinha um exercício diário
do mergulho no mar, que era nem que fosse aquele mergulho do... Enrola Só pra lavar a alma Mas mesmo. não, eu lavava o rosto no mar, só faltava escovar o dente. Mas assim, era tipo isso. Eu, quando morava em Itacoatiara, era um ritual muito carioca do mar. Aqui você não tem? Tu não vai até a praia? Aqui, Cachoeira? então, aqui cachoeira e mar, com certeza. Eu faço as duas coisas, mas não na frequência que eu fazia antes. Entendi. Não com a naturalidade que era dar 100 passos e estar na água do mar, como Claro, era a minha outra casa coisa. antes. Aqui hoje eu tenho que pegar o carro para ir dar um Ir mergulho até na a praia. praia. E na cachoeira também, mas eu tenho cachoeira e mar perto de casa. E uma outra coisa carioca, deixa eu pensar. Eu não sou um carioca... Bom, eu sou um carioca escancarado por um lado, mas eu sou muito recluso, assim. Sou muito caseiro, Reservado. reservado. E isso me desconfigura um pouco nesse contexto do carioca, assim. Eu não sou um cara não sou um cara do BG, não sou um cara da Guanabara, do Diagonal, do Jobi, não Você sou... acredita que Guanabara quase fechou, diminuiu a beça? É mesmo? Não é mais a esquina. Ao longo do tempo, tudo tem seu tempo, né? Tem seu tempo, Tudo é tem seu verdade. tempo. A gente não tá livre disso, né? Verdade. Então esse é o lugar que você não é carioca, num lugar mais reservado. Eu sou um cara reservado e isso me desconfigura um pouco nesse... Assim, eu sou um carioca atípico nesse sentido. Não sou um cara do BG, não sou um cara todos os lugares. do convívio social, assim. Embora eu goste, não tenho problema nenhum em socializar, depende da escala, assim, mas eu costumo ser mais reservado, sou muito seletivo nesse sentido. Agora, tu falou uma coisa lá atrás, que a tua família não tem artista. Eu achei que fossem músicos, que a música tivesse vindo daí. Não veio daí? Nada, cara, tem nada. Na verdade, assim, se meu irmão abre a boca pra falar, eu falo, pô, tu é um artista, né? Pô, tu é um artista. Minha irmã mais velha, Rosângela, abre a boca pra falar, eu falo, tu é uma artista mesmo, mulher. São quantos irmãos? Eu sou o quarto filho. Você é o caçula, então. Sou o caçula. Meu pai dizia que eu era a última gota. Mas assim, não sou de família de artistas, mas meu irmão era um cara assim, apaixonado por música, sobretudo por rock. E ele me catequizou no rock and roll, assim. Ele me apresentou muito cedo AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, É a tua Rush. parada, é esse rockzão mesmo. E aí as minhas irmãs já eram um pouco menos rock and roll, mas tinham também um vocabulário musical muito interessante, Novos Baianos, Mutantes, Ah, interessantíssimo. Gilberto Gil, Milton Nascimento, aí rolava um Bezerra da Silva, um Paulinho da Viola. Então assim, eu ali... Não é que eles ficavam me botando pra ouvir, meu irmão me botava mais pra ouvir, me botava dentro do quarto, botava o som alto. Escuta, fica Era aqui, quase escuta. uma sessão de tortura, quase um ritual, assim. Mas eu fui catequizado na música pelos meus irmãos, assim. E aí Maneiro. depois essa música desabrochou, aflorou em mim, na própria prática dos instrumentos e no meu amor pela música em geral. A tua parada é a assim. bateria mesmo. Então, eu toco instrumento de corda também, componho, mas meu instrumento sempre foi a bateria. Mas agora que eu saí do Tia Anastácia, Então, tem Aham. pouquíssimo tempo, né? eu saí agora do Tia Anastácia, Agora, né? tem nem um mês. Uhum. E eu soltei agora na imprensa que eu saí. Passei 3 anos no Tia Anastácia, foi uma experiência bacana. Gravei um disco com produção do Liminha. Pô, Foi maneiro. muito legal, cara. Foi Maneiro. uma experiência. Nunca fiz um show com Tia Anastácia para menos de 5 mil pessoas. Pô, Sempre maneiro. foi assim. Enorme. E assim, o Tia Anastácia em Minas Gerais é uma religião, assim. A galera é do folclore de Minas, assim, o Tia Anastácia. E quando eu entrei na banda, a gente gravou um disco, passou um ano, o vocalista saiu da banda. Por questões pessoais, questões de saúde, ele saiu da banda. E a gente olhou pro lado e pro outro e falou, e agora? A gente fez teste com uma galera pra cantar, não deu certo. Eu virei o vocalista da banda da batera. Ah, Caramba, cara. Era tipo, assim, cada show era uma gincana, meu irmão. Eu chegava pra tocar, eu falava, meu irmão, como é que eu vou? 2 horas de show, rock and roll. Batera pingando. Virada, tocando. Pô, perdi 2 quilos. E cantando, e não é cantar educadamente, não. É Cantando. tipo, porrada.
Se o cara nasce mané, cresce mané, morre mané, mané. Então, assim, acabava o show, eu saía do palco... Soro. Gatorade. Cara, mas assim, foi uma experiência incrível, mas chegou um ponto que, assim, algumas questões pesaram e aí a gente tem que ser inteligente. O importante para resolver essa equação do tempo, a qualidade do tempo, a qualidade das relações, o que se planeja a curto, médio e longo prazo. E aí a minha decisão foi sair da banda. E aí entrou uma ideia que eu nunca tinha passado por ela concretamente antes, que é a ideia de cantar, porra. No Tia Anastácia eu cantei, dava super certo. Tinha um momento que eu saía da bateria, ia lá pra frente, pegava um violão, uma guitarra e puxava umas músicas lá na frente. Cara, eram 10 mil pessoas cantando comigo. Eu experimentei esse veneno. Que aí já era, né? Cara, eu quero fazer isso agora. Assim, nunca me dei essa oportunidade, não sou um cantor, não sou vocalista, nunca fui. Mas eu pretendo agora me preparar pra ser e fazer bem feito. É o que eu tô pensando em fazer agora, é fazer uma preparação vocal, escolher um repertório fino, com Maneiro. Músicas autorais, que eu sou compositor também. Maneiro. E aí começar devagar, fazer shows em teatro, sabe? Fazer um Teatro XP, no Solar de Botafogo, escolher uns teatros pra estagiar. Mas assim, fazer um repertório nostalgia boa e botar a galera pra cantar. Maneiro. E mesclar isso com músicas autorais. Maneiro. Feijó, a gente já tem mais cerveja, porque eu acho que chegou a nossa hora aqui, né? Não? Chegou? Eu acho que chegou. Cara, então. Olha o baldinho sagrado aí, ó. Opa! Opa! Reflexo. É. Vamos lá. Cara, a gente tem uns jogos e a gente queria jogar com você o Eu Nunca. Isso ninguém nunca me falou, hein? Sobre jogos. Eu falei, você inclusive falou pra mim, eu conheço. Ah, é? O bom é que Como é que eu não lembro? Aí, ó, eu conheço. Que aí, Como é que é? o Eu Nunca. Eu Nunca. Aquele Eu Nunca. Você Conhece vai o falar, aí, tá vendo como conhece? Já jogou, já viveu, Dudu. Mas Explica, Rafa, como é que é esse joguinho? Cara, então, vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui bebendo, é isso? É, ué. Bebe um golinho? já tô bebendo tem algum tempo. Você- Todos nós. Vamos Cara, lá. e aí é isso, que sair. Tem o Eu Nunca, não sei. Não, já tô com uma carta na manga aqui. Se for a pergunta difícil, eu vou falar. Eu nunca vou responder essa pergunta. Ah, boa! Boa que pras próximas. fuga. Boa fuga. Esperi, carioca. Eu nunca pô. comi com garfo e faca. Aí, a Se você já comeu, você quarta- Pô, bebe. essa aí é moleza. Clássico. É o Mas eu quê? vou- Mas pera lá. Se eu já fiz, eu bebo. Se eu nunca fiz, eu não Você bebo. não bebe. Peraí, deixa eu Essa que servir. é a regra. Então tá. Serve Tá aí. Agora, enquanto tu serve, cara, me fala uma coisa. Porque você teve a experiência de banda e do audiovisual, de trabalhar em equipe. Como é que é essa diferença de convívio aí? O convívio de banda é uma coisa muito mais intensa, me parece, é menos. Como é que é isso? Cara, tem muitas semelhanças e muitas diferenças. Banda tem um processo criativo, coletivo, que o audiovisual normalmente, assim, eu como ator eu chego e tem ensaio, tem leitura, tem debate sobre os personagens, quando é um personagem de fato relevante. Claro. Mas o processo criativo da banda é do embrião ali. Cria a música junto, evolui no arranjo, ensaia. Então tem essas diferenças, assim, mas tem muitas semelhanças e muitas diferenças. Eu acho que, fundamentalmente, um trabalho colaborativo, Uhum. fundamentalmente, há de se ter clareza nas relações, porque, assim, por mais que, por exemplo, é um número X de integrantes numa banda, todo mundo tem representatividade igual, assim, Claro. todo mundo tem a mesma importância. Claro. Mas alguém tem que puxar, e normalmente é uma coisa que acontece de maneira absoluta.
de maneira, assim, a pessoa tem vocação para ser líder. liderar, Pra liderar aquilo ali. Isso em tudo. Aqui, Isso é aqui eu importante. falo, o Rafa obedece. É isso. É Tá vendo? Você basicamente achou que isso. fosse o Feijó? Não, sou eu. Ela que dirige, na verdade. Pô, O Feijó é a então. marionete na mão dela. Então, inteligência dos rapazes. Dizer o sim no final. Eu acho assim, tem muitas semelhanças e muitas diferenças. O meu trabalho como ator, assim, quando eu sou... quando o projeto é propriedade intelectual minha, eu atuo de uma maneira. Quando eu sou ator, Contratado. Escalado. Contratado. Escalado. eu tenho que entender quais são os desejos, o que as pessoas esperam de mim, porque há uma hierarquia e é necessário que essa hierarquia seja Exista. compreendida também por nós. Ela existe e é necessário que a gente saiba ocupar o nosso espaço, com ela. porque o ator que chega num trabalho para inviabilizar, esse cara é uma mala. Esse cara não tem que estar no trabalho. Eu, por exemplo, chego num trabalho, numa leitura, um ator começa a reclamar, questionar demais, falar. Eu acho que a gente tem que questionar. Acho que a gente tem que Ajustar. provocar, é claro. saber, entender qual é o nosso papel ali, pedir para que, se tem dúvida, tirar as dúvidas. Mas tem atores que ficam Numa problematizando as leituras e os processos. Eu acho que isso realmente, assim, é uma coisa que é quase que uma passa Aquele na peneira. ator que você viu uma vez e nunca mais. Tem isso, tem isso. Ou então um ator que fica... que começa a acreditar tanto, né? Fica muito representativo ali, O fica ego, muito né? importante, e aí fica arrogante nas suas posições. Esse cara também, ele é contraproducente. Ninguém tá numa obra para ser arrogante, nem sequer o diretor. Inclusive, as novas gerações de diretores no audiovisual Postura completamente diferente. tem uma outra abordagem, tem um outro Espaço de approach, diálogo assim, muito uma maior. forma diferente de atuar. Porque antigamente os diretores eram deuses e semideuses. E tinham uma coisa muito... uma forma muito ditatorial de trabalhar. E essa forma ditatorial, ela não é positiva. Em nada. A gente tá ali pra convergir, né? É uma pintura com várias mãos. Exatamente, estamos ali claro para que tem a liderança, conversar e fazer junto. Então, o diretor que argumenta na inteligência, no desenvolvimento do processo, esse diretor é muito mais assertivo do que um cara que chega e fala, não, é assim porque eu quero. É a mesma coisa um professor, né? Sim, exatamente. Não deixa de ser... O diretor é, de certa forma, o cara que lidera, que é o professor ali no set. Mas é isso, minha experiência me mostra muito isso, assim. Essas Tem coisas em diferenças. comum, tem coisas muito diferentes, assim. E relações muito que precisam estar muito claras para que a coisa aconteça. Nos dois ambientes. Entendi. Então vamos pro ou nunca. Ai, meu Deus, que medo. Cara, a Lígia é um anjo. A Lígia não fez nada da vida. Ela não bebe pra nada, quer ver? Sempre isso, quer ver? Quero ver, hein? Eu nunca dormi sem escovar os dentes. Claro que não. Cara, mentira. Eu não é tenho possível. nojo, eu já deitei, confesso, eu já deitei. E aí aquilo, tipo assim, cara, você não escovou o dente, cara, você não escovou o dente. Será que amanhã vou ter com uma cárie? Será que... Eu levanto. Ela é casada com um dentista também, É né? Sim. isso, gente. Sim, não. tem Mas esse... ele já dormiu sem escovar o dente. Olha aí. Várias Olha aí. vezes. E eu, inclusive, falo, Doutor. Maurício, que nojo! Você é dentista. Ele fala, por isso mesmo, eu sei que uma bela escovação ao longo de 24 horas são suficientes. Você, Um Dudu. marido em tom professoral. Pá. Você. Pô. Não é rotina, olha né? aí, olha, Flávio! Não é rotina, mas... já aconteceu. Não vou dizer que nunca aconteceu, mas que é um absurdo. Eu tô achando um absurdo ela dizer que nunca aconteceu. Tô me Cara, sentindo não, enganado. Eu não tenho certeza disso. Pode Eu beber. tô- eu não tenho pode certeza beber. disso. Já A gente vai beber, você engana a Eu nem falei gente. nada, eu bebi de cara. A gente vai beber, Um você... segundo. Eu nunca fiz sexo a 3. Ah, isso eu nunca. Com certeza. Pode beber, Dudu. Fica à vontade. É a próxima? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Saúde. Vamos pra próxima. Vamos só pra próxima. Tá bom, gente. Bom, acabou o jogo. Eu nunca fiz joguinho de sedução. Ah. Closinho. Ah, ela Olha aí. bebeu! Olha aí, tá vendo? Tá vendo?
Ela tava ótima, Amor, olha até só. agora. Eu tô com meu marido há 20 anos. Se eu não fizer um joguinho de sedução dura, Ah, justo. Entendi. dura aí. Como é que é Ainda contigo, usa o Dudu? marido como prova material. Ainda usou o marido. Como é que tu é de joguinho? Eu não sou de joguinho, eu sou papo Eu reto sou papo reto também. total. Mas eu não posso dizer que eu nunca, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Bebe aí, beber, bebe eu vou aí, beber, bebe aí, eu vou beber, pô. eu vou beber. Bebe aí. Coisa. Eu vou beber. Eu, hein? E outra coisa, vou falar pra vocês, a maturidade faz com que a gente tenha outro ponto de vista sobre as coisas. Então, talvez hoje não tenha joguinho, mas lá atrás. Sim. Eu Não, nunca fui. Cara, lá atrás, Lígia. Tu não pegava ninguém. Lá atrás tu não Exatamente. tinha Então quem esse quisesse ficar abdômen. comigo, eu tava ficando, não tinha Entendeu? espaço pra Tudo joguinho. malhado. mas não tem isso. Às Desculpa, vezes joguinho. você não sabe que tá fazendo um joguinho. Mas se a gente parar pra passar um pente fino nessa questão, Ah, pô, é quando claro. você olha uma ligação Vou esperar um e pouquinho. não atende, Responde você na tá hora. fazendo um joguinho. Então, pô, Exato. bebe de novo aí, Eu por não vou favor. beber Bebe mais de uma. novo. Tchim, tchim. Saúde. Saúde. Jogadores. Mas eu acho que rola também uma parada. Ainda mais no momento atual, que o joguinho teve que mudar. Porque, por Olha aí. exemplo, hoje em dia, se eu tô azarando a menina, se ela fizer um não, aquele sim que é meio não, eu não faço nada. Mas, amor, Hoje em isso dia, no aí- dia de hoje, ou você deixa bem claro o que você tá querendo. Eu não sou muito, Mas, sou muito desse lugar, não. Rafael, isso aí é a idade, amor. Porque se você conversar com o pessoal de 12, 13 anos, ainda rola isso, faz É. parte, é a Olha, maturidade. Eu acho Você tá solteiro, Dudu, conta aí, conta aí. Eu acho Fala. muito caído essa coisa de você chegar respeitosamente, dar um alô, falar, oi, tudo bem? Pô, então, manifestar o seu interesse, a sua ideia, né, de interagir, convergir com a pessoa. E hoje é uma possibilidade enorme da gente se beijar na E a boca. pessoa fica, exatamente, a pessoa fica se fazendo de... Faz a miss, faz a esfinge. É, Porra, meu irmão. É. Ah, então peraí, então valeu. Então valeu. Então um abraço. Sabe uma coisa que me incomoda? Que é o... Ah, eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa. tem isso? Nervosa? Ué, gente. Tem isso? Tem. Que eu falei, então faz choro, irmão. Imagina. Ficou nervosa, faz choro. Ficou nervosa? Gente, tem isso. E como é que vai gente? ser depois, então? Como é que é, gente? Ué. Não, vai. Nervosa Tem as não. coisas- Tá, vamos pro próximo. Mais 2 só, hein? Vamos pro próximo. Eu nunca dei beijo triplo. Porra. Vocês vão ter que beber, bebe. Porque se Não, fez não. outras coisas, deu beijo. Olha Beijo só, triplo. você tá querendo... Você, na verdade, tá querendo dar palpite na sacanagem alheia. Como é que você sabe... É. Como é que funciona isso? Ué, e se eu não beber? E se eu não beber? Você não tava lá na sacanagem, você tava lá pra saber o que Vai me chamar de mentiroso, ué? Não, eu jamais. Jamais. Dando palpite Você- na sacanagem Não. alheia, cara. Tá Mas certo é que isso. minha imaginação aqui foge. Minha imaginação. Pois É é. a sua imaginação. Tá dando palpite. Eu nunca vi filme pornô. Olha! Gente, eu nasci em 78. Exatamente. Era só Nasci em meia-noite. 78. Como era o nome? Meia-noite na Bandeirante. Não, pô, ainda... Não, olha tinha aí, o TV Cine aberta. Privé. Gente, como é que Tinha o Cine Privê? Privé. Cine Privé era um É clássico. Isso é uma coisa da geração. Porra, Não, tinha já umas era. revistas. Hoje em dia já é Eu uma até coisa entendo. Já é diferente. que o olhar pra isso já é um olhar... Não, gente, banheira do Gugu. É praticamente Não é que era um filme pornô, mas Não tava, Mas não tava era tão o tipo- longe assim. era o Tu tipo- chegou aí na banheira do Gugu? nunca fui na banheira do Gugu. Mas isso não quer dizer que eu nunca tive a banheira do Dudu. Essa experiência. Já não pode Tô dizer brincando, bebe, gente, ó, é Dudu, brincadeira. eu nunca acabou. Não, beleza. Vou beber porque acabou o jogo. Cara, queria te perguntar sobre a sua relação com sustentabilidade. Tu tem todo um cuidado com relação a isso. Pega onda também, não pega? Sim. Ah, eu vi também que você tem umas collabs no seu Instagram com uma ONG bacana de mares, oceanos e tal. Euciano. É Euciano, né? É. Então, de uma forma intuitiva, eu sempre tive uma relação e sempre busquei uma relação muito saudável com a natureza. E uma ideia de coexistência com respeito, uma consciência em relação às coisas que eu faço e relacionar o meu cotidiano com preservação ou degradação. Uhum. Então, eu sempre tive uma ideia de água, por exemplo.
Eu não sou aquele cara que... Tem uma galera que escova o dente com a torneira aberta. Não, isso Eu fico... Assim, quando eu vejo isso, eu fico... Eu também. Lava a louça, deixa a torneira aberta e fica lavando a louça. Mas eu isso acho veio da sua família ou é seu? Porque Não, isso é eu meu. aprendi com meu pai. É meu. Eu saio do banheiro pra escovar os Aí dentes a até. gente vê como o exemplo faz diferença, né? Porque assim, eu aprendi de criança Uhum. com meu pai. E o meu filho hoje segue esse exemplo, né? Aham. E ele fica nervoso, tipo, nesse nível de desesperado. Sim, quando tá... Se alguém ligar a torneira... Deixa a torneira então, às aberta. vezes, assim, eu molhei a escova, vou botar a pasta, mas ainda não fiz o bochecho, por exemplo. Liguei, foi botar a pasta, ele vai lá e E desliga. fecha, claro. Claro. É nesse E ele nível. tá certo. Ele me É maravilhoso educa nesse isso. lugar. Eu falei no início da nossa conversa, eu falei uma coisa que é muito breve ali, assim, muito simples, mas que é muito verdadeiro. Você pode passar horas, dias, meses falando uma coisa pro seu filho, pra sua filha. Isso tem o seu valor. Mas o que realmente transforma e arrasta é o exemplo. É. O É o exemplo arrasta. É o exemplo. O exemplo arrasta. Então, não adianta você, na teoria, falar sobre milhares de coisas para o seu filho se na prática você não exerce. Liderança sobre exemplo. Exatamente. O exemplo é tudo. E assim, eu desenvolvi na minha vida, aplico na minha vida essa ideia a partir da minha própria visão sobre o mundo, sobre as coisas. Então, uma ideia de preservação, uma ideia de coexistência com respeito, de uma relação saudável com o consumo de água, o lixo, a responsabilidade com relação à produção do lixo, porque tem coisa que não tem jeito, mas tentar fazer com que isso seja mínimo. Porque Claro. o meu filho come um danoninho em casa, por exemplo. Eu vou lavar o potinho e vou botar no lixo reciclável. Aham. Tem gente que, porque o lixo é sujo, as pessoas têm preguiça de tratar, fazer aquele de primeiro forma tratamento para mínima. tornar ele reciclável. Pô, Só é um trabalho tão reciclável se pequeno assim. Não, É e claro outra que coisa, reciclado se se estiver você lavado. já cria uma estrutura para isso, Sim, você não precisa fazer o manuseio ou qualquer coisa. Sim, Você já claro, faz essa distribuição. Né? claro. É claro, eu moro em casa. Tem uma O composteira? lixo orgânico, você tem que ter uma estrutura bem definida, bem resolvida, porque senão você chama bicho, chama Claro, praga, Claro, inseto, Claro. você chama rato, enfim. A minha casa já é numa área verde, eu já tenho uma fauna presente, assim. Tudo que é tipo de bicho, a Floresta da Tijuca, a minha casa. Mas assim, a composteira, ela dá um trabalhinho, mas ela é tão importante, cara. Porque o resto de comida, ele vira lixo comum. Uhum. E aí, mas ele tem um volume, ele tem um destino que foge do alcance dos nossos olhos, e esse é o grande problema, porque se você pega todo esse lixo e joga no terreno ao lado, chega uma hora que ele acumula e você... Acabou, ele tá e no seu você terreno. começa a Aí ele pensar se numa incomoda, solução. Agora, o fato do lixo ser retirado Lá pra longe, e ir lá pro subúrbio, Tá tudo bem. vai pra longe dos seus olhos e você não convive com esse problema. E isso é um problema. Então as pessoas têm que refletir sobre isso. E eu acho que isso é uma excelente reflexão, na verdade, uma fundamental reflexão. A gente tem que ser responsável pelo lixo que a gente produz. Tem uma coisa que você falou, que a composteira dá um trabalhinho. Dá. Você não acha que a gente entrou num estágio onde a gente... Eu acho muito louco esse lugar da humanidade onde a gente não quer nenhum tipo de trabalho. A gente quer viver no mundo. Porque eu não acho... Egoísta, né? A gente é egoísta. Cada vez mais, né? É A minha muito mãe, por louco. exemplo, viveu pra família, pros filhos dela. Meu pai era um cara, ia trabalhar e voltava pra casa, e ele tinha uma responsabilidade com a família e tal. Era um cara que tinha... Eu acho que essas gerações, a nossa geração sofre disso. E não digo que é uma coisa inerente ao nosso tempo, não. Eu acho que é uma coisa atemporal, mas essas gerações aqui que a gente convive, né, um pouco acima, talvez um pouco, acho que estão abaixo de nós, existe um narcisismo muito grande, Tem uma coisa cara. do pronto, né?
além da pressa, além da urgência, existe uma coisa narcisista muito forte. Eu sou o centro do mundo. Que é tóxica, exatamente. Entendeu? O narcisismo ele é muito tóxico. A gente tem que saber ouvir, porra. A gente tem que saber ouvir. Tem que saber entender o que o outro tá passando, mesmo que seja uma posição que nos incomode muitas vezes, que mexa com as nossas estruturas. E aí, A gente tá vivendo um momento onde o diálogo não existe. E aí, se a Exatamente gente isso. aprendesse, eu vou dizer que, assim, 5% do que Jesus ensinou, né? Que é a empatia, o amor ao próximo, né? Faça ao próximo, não faça ao próximo que você não gostaria que fizesse a ti mesmo. E você tá rindo de mim, mas eu acho isso muito sério. Não tô rindo, não, tô concordando. E é uma coisa que eu... Ele sorriu. Não, ele me seduziu. Ele faz Cara, isso. ela tá... Maurício, cuida, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo, Maurício. Hoje é um programa... Não tô seduzindo Quero ninguém, dizer Maurício. que a tônica do programa hoje é sedução. Geral seduzindo aqui, ó. Coisa de louco. Mas falando sério, eu acho que, basicamente, se a gente tivesse esse olhar empático ao outro, e aí isso vai envolver ao meio ambiente, isso vai envolver ao outro indivíduo, ao outro em sociedade, o público, né, a relação do público e do privado. Acho que isso resolveria tanta coisa na nossa vida se as pessoas simplesmente não fizessem com o outro aquilo que elas não gostariam que fizessem. Cara, se isso fosse real, né? Se isso fosse real, ia ser incrível. Mas eu queria, sobre sustentabilidade, porque eu acho isso extremamente fundamental, assim, eu queria saber duas coisas. Primeiro, como na sua vida prática, como no dia a dia você incorporou isso? Quais são as ações pra gente ver se o seu exemplo consegue motivar outras pessoas? E a gente sabe que você falou, quando você estava gravando Jesus, eram horas e horas na banda. Então, assim, diante de trabalhos exaustivos, de uma rotina que muitas vezes te coloca fora de casa muitas horas, como você, na prática, coloca isso para funcionar? E, ao mesmo tempo, se tem algumas atitudes que você pode pontuar que são fundamentais como exemplo para o seu filho, para que ele cresça já desenvolvendo isso como hábito. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso que eu tenho até um pouco de medo de me perder e não falar sobre tudo. Mas eu posso dar uma passada geral sobre muitas coisas, assim. Muitos anos atrás eu despertei para essa questão da água. Sempre busquei... Eu adoraria, na minha vida, sempre, há muito tempo atrás, eu pensava, cara, eu adoraria que a minha água fosse uma água de nascente. Eu adoraria que todo mundo tivesse água potável. Qual é a maneira de eu dividir essa água potável a que eu tenho acesso com mais pessoas? Respeitar a água potável, não comprometer, não desperdiçar, enfim. Depois eu comecei a separar meu lixo. Depois eu comecei a organizar, a coordenar movimentos de limpeza de praia e restinga. Eu coordenava, eu juntava pessoas e num sábado de sol, de verão, domingo, eu ia pra praia e fazia um mutirão de limpeza da areia da praia e da restinga. E fiz muitas e muitas e muitas vezes isso. Algumas vezes eu entrei em barcos e fui em lugares, em zonas de convergência para catar lixo, plástico, garrafa PET. E realmente estar no meio do mar e tá cheio de plástico. Sim, sim. Eu não consigo imaginar isso visualizando. Você sabe que eu fui a muita. Galápagos, inclusive com a Sharon, e você é proibido de entrar no voo para Galápagos com qualquer plástico. Olha aí. Já é um movimento, né? Pois é. O plástico é uma loucura. Plástico, para onde você olha tem plástico. Todo tipo de lixo. Se a gente pensar, a gente tem que dar um destino responsável para qualquer tipo de lixo. Daí a ideia de separar lixo em casa ser fundamental. Isso é básico. Porque esse lixo vai para longe dos teus olhos, mas esse lixo vai para algum lugar. Não deixa de existir. Exatamente. Você não tem como jogar para fora do mundo. Então você tem que ser responsável pelo lixo que você produz. Isso é o básico. E aí eu comecei a trabalhar para melhorar o destino do lixo que as pessoas geram, por exemplo, na praia. E aí depois eu fui pro mar. Entrava em barco, em
pegava prancha, stand-up, pranchão, e a gente ia para lugares com zona de convergência que acumulavam garrafa PET, saco plástico, etc, etc, etc. E aí eu fiquei muitos anos fazendo isso. Toda vez que eu ia fazer a trilha do Costão de Taquatiara, Pedra do Elefante, ou qualquer Pedra da Gávea, qualquer coisa, eu sempre levava um saco e catava guimba de cigarro, catava microlixo. Sempre fiz isso e continuo fazendo. E acho que isso já é assim, um comportamento. É muito mais do que uma escolha, assim, e já virou uma coisa orgânica para mim, natural. O meu filho, ele já se relaciona, por exemplo, com a natureza de uma maneira que para ele, assim, o lugar que a gente mora, por exemplo, já é um lugar que para ele tem um valor gigantesco, assim. A gente já plantou mais de 50 árvores frutíferas no terreno que a gente mora. Meu filho faz parte disso. Então tá aí o exemplo pro meu filho. Frutas? Você já colheu? Estão dando frutas, estão dando. Ele pega do pé, pega do pé, come. Então, e assim, a gente começou, é o início do início agora. Plantei todo tipo de fruta. Posso ficar um tempo falando sobre todas elas aqui, frutas óbvias e não óbvias. Mas eu acho que isso é uma escolha. E é muito cômodo você pegar e tomar uma cerveja no carnaval, amassar a latinha e jogar no chão porque alguém vai catar. Acabou. É muito cômodo você, sabe, consumir e não atentar, não ter a menor responsabilidade pelo lixo que você produz. Acho que isso são escolhas. Eu escolhi ser responsável pelo lixo que eu produzo, escolhi coexistir de maneira responsável. Eu ocupo uma pequena parcela da área verde onde é a minha casa, eu tento respeitar os animais, eu planto árvores frutíferas não só para mim, mas para eles também. Claro. É uma premissa para mim, são premissas. Eu tento passar isso pro meu filho. Acho que obrigado por terem tocado nesse assunto. Cara, eu queria até te perguntar isso também, que a gente percebeu que você tem um cuidado de conservar a imagem do seu filho, ele não aparece. Assim como a sua, assim. Hoje, assim como eu acho que hoje você acaba mostrando ele um pouco mais, mas inicialmente vocês optaram por preservar. E existem alguns motivos para isso específico? Como é que é isso? Por que dessa escolha, assim? Olha, tô mastigando, mas eu vou falar. Isso aqui é um papo de bar, não tem câmera aqui, não. Pelo amor de Deus. Comendo queijo coalho no garfo, assim. Que tem. Eu com meu filho, na verdade, assim, eu não sei nem se eu tenho muito essa impressão, assim. O meu filho, ele é a maior felicidade da minha vida. Não há nada que me realize mais e que se converta em amor e felicidade mais do que a existência do meu filho, pra mim. Ele tem 4 anos hoje, 4. né? Meu filho é o sol pra mim. Foi planejado? Foi, Planejado. super. Joaquim, não é isso? Joaquim. Eu sou um cara que eu vivo e compartilho felicidade, que acho que isso não deixa de ser uma responsabilidade social minha. Eu acho que é um exercício de civilidade. Quando você compartilha felicidade, quando você compartilha boas ideias, é um exercício de civilidade. O nascimento do meu filho ele foi tão importante e representativo, ele significa tanto pra mim, que a minha vida com meu filho é algo a ser compartilhado pelo amor que eu sinto por ele, pela forma que eu vivo com ele, tenho orgulho disso, o pai que eu sou. E acho que esse tipo de coisa, ao ser compartilhada, inspira. Inspira, gera exemplo. E o que você aprendeu com o nascimento do Kim? Tudo. Quando meu filho nasceu, eu nasci de novo. Eu nasci também. Isso é muito legal, porque é isso. Quando meu filho nasceu, eu acho que eu era uma pessoa... Não que eu fosse uma pessoa irresponsável, ruim ou individualista, não, muito pelo contrário. Eu já até me sentia pai, porque a mãe do meu filho, ela tem 2 filhos do primeiro casamento, o Pedro e a Manuela. E eu já tinha uma relação paternal com esses 2, que foi um presente para mim. Eles me ensinaram a ser pai. Eu tive esse privilégio de ser pai do Pedro e da Manuela antes de ser pai do Joaquim. Eles me deram essa aula, essa cadeira, essa formação. Presente da Fernanda também. E quando o Joaquim chegou, ele já tinha uma família esperando ele para abraçar e tinha um ambiente de amor preparado para ele, assim.
Cara, ser pai é tão importante pra mim, é tão maravilhoso, é a coisa mais importante da minha vida, que compartilhar isso pra mim é simplesmente natural. Natural. As pessoas... compartilhar com as pessoas, que as pessoas conheçam isso, pra mim é uma realização. Que quanto mais crianças forem amadas, quanto mais pais sentarem a bunda no chão e se propuserem a ensinar, a viver experiência, a se comunicar, a se conectar ao filho, escutar, entender, procurar respostas, porque as respostas não estão óbvias, prontas. É importante você ouvir, entender. Muitas vezes você aprende nessa disponibilidade de ouvir o seu filho e saber onde você vai encontrar essa resposta para dar para o seu filho. O meu filho me transformou numa pessoa muito melhor do que eu já era, assim, que eu era. E eu já acho que eu era um cara que tinha uma experiência de vida que vinha da minha família, que vinha da minha história com as duas crianças que eu tive a oportunidade de me doar como pai. E aí o Joaquim chegou com um ambiente favorável demais para ele, assim. E eu posso dizer que ser pai de Joaquim é a coisa mais importante, mais maravilhosa da minha vida. Eu acho que a gente, quando vira pai e mãe, é assim, uma virada de chave meio mágica, né? Sim. Feijó, se eu não puder falar isso, depois você me corta, mas eu queria contar uma história. O seu filho tem 4, o meu tem 7. E aí, um belo dia, de repente você leva isso de know-how pra você, tá? Um belo dia ele chegou da escola, virou pra mim e falou assim: mãe, eu sei que é palavrão, mas assim, finge que eu não tô falando. Eu quero saber o que que é. Falei, o que, Benício? E aí eu quero contar essa história pra gente entender como é importante a escuta, tá? Mãe, o que que é porra? Aí eu falei... Logo porra, filho. Aí eu... Tanta coisa pra você perguntar, Aí eu fiz assim, Então, aí ele... Eu sei que é palavrão, mãe, eu sei que é palavrão, mas eu queria saber o que que significa essa palavra. Tipo assim, o que que é isso? Aí eu penso ali, já penso ali, já... Porra, então. Uma secreção do corpo humano. Olha aí. Porque eu não minto, tá? Isso é uma premissa na relação com meu filho. Eu nunca menti para o meu filho. Nunca. E nunca real. Eu acho que é bom assim. estabelecer essa Foi uma resposta técnica, E aí ele uma olhou bela pra mim saída. e falou assim, mas o que é secreção, mãe? Eu não entendi. Falei, filho, é uma coisa que sai do corpo, assim, tipo um catarro. Aí ele, por isso então que é palavrão aí, ó. Porra, é palavrão porque o quê? Porque É tipo um catarro. Não, peraí, boa resposta. Boa mãe. Então eu falo, isso é o quê? Fugiu É muito um bem. know-how pra você Maravilhoso. que é mãe e pai. Quando chegar essa pergunta... Pô, deu aula. Boa, mãe. Deu aula mesmo. Excelente. É, né? Então, Feijó, qualquer coisa você me... Eu voto pra deixar no programa. Mas, Dudu, voltando lá pra apresentação que o Rafa falou, você é um galã e a gente queria que você falasse Vocês aqui. acham? Cara, eu te achei muito mais bonito ao vivo, sabia? Acho isso tão relativo. Mesmo com essa cara de Breaking Bad que eu tô... Deixa eu olhar pra câmera de Não, óculos. mas- Breaking Bad. Total. Não, eu tô fazendo uma Total. série. Como é que é o nome do Quando a- personagem? quando a- Eu esqueci o nome dele. A caracterizadora meteu esse cavanhaque, eu falei, como é que eu vou voltar pra casa? Mas é isso, trabalho, Como é que né? foi teu filho quando te viu assim? O que que ele fez? Pai. Mas ele tá acostumado. Mudar o Cada tempo hora eu todo, chego né? de um jeito. E eu acho ótimo isso, assim. E isso aqui colabora muito pro personagem. Mas, assim... O personagem vai ser o quê? Conta pra gente, um pode? policial. É policial. a série A Verônica, da Globoplay, um projeto do Afro Reg. E é uma série policial. O Afro Reg e a Globoplay têm feito juntos muitos projetos assim, né? A Divisão, Eu fiz teste pra fazer um policial. Sei que tem uma trinca. Arcanjo. Essas séries, assim, são policiais, são muito bacanas. E a especialidade da casa lá do José Júnior, né? Que é a coisa de tratar toda a questão da favela, do crime, da polícia, esse bastidor, assim. É muito legal, muito importante o trabalho do José Júnior, Também cara. acho, realmente Eu acho que é um serviço social, assim, da maior relevância. Realmente Esse cara é o maior showrunner do Brasil no momento, na minha opinião. É um cara que está emplacando em movimento ascendente, assim, crescimento exponencial, merecido, porque é um cara que está fazendo excelente trabalho. E a Globoplay assertivamente dá espaço para esse Abraçou. cara. Então, assim, essa série é bem legal. Meu personagem é um personagem pequeno, mas que tem possibilidade de outras temporadas seguir. E essas séries deles sempre acontece isso, né?
Eu faço um policial civil, inspetor-chefe do departamento de homicídios. Eu não vou Dá Não pode spoiler? entregar. dar não spoiler, pode mas entregar. assim, É galão, policial? não, pois é, vocês estão falando dessa coisa de galã. Eu acho que essa coisa de galã é tão relativa. Mas é cara. porque a gente quer Totalmente saber... relativo, eu a concordo gente- com você. gente Acontece o mesmo Beleza é comigo. relativo, É. essa coisa. Tudo Totalmente. bem, Rafael. Acho Mas que- é porque eu quero saber, eu quero que você conte, ao longo da sua carreira, uma história com fã. Porque, assim, a gente sabe que você Nossa. movimenta, né? Dudu, não é Você possível. é da época do cartaz, Dudu. Você é galã da época do cartaz, Sim. da frente do Projac. Sim. Como é que é isso? Conta pra gente uma Com história com certeza. Caramba. fã. Teve pôster na Você- capa. Teve pôster na Capricho, Capricho, não teve? claro. Com certeza claro. teve. Colírio Acha da isso, Capricho, Feijão? Acha Com isso. capa. certeza teve. Você guardou Capa uma da pastinha? Capricho. Olha, eu não, mas a minha mãe sim. Aí, ó, pra gente botar essa capa da Outro Capricho. dia me compartilharam no Instagram, eu falei, caramba, olha ali, que legal. Se der um Google, vai achar. Capricho, sim. Cartaz, sim. Eu vivi uma experiência muito, cara, estranha e, ao mesmo tempo, uma coisa assim... Uma pessoa de outro estado dormiu 6 noites na portaria 3 do Projac pra me encontrar. E ela tava lá 6 só pra me noites, encontrar. Sem e... escovar o dente. Cara, essa daí ela- não... Não necessariamente. Então, Pelo- você vê o que uma pessoa casada com Tá dentista vendo? tem uma fixação por Tá escovar o vendo? dente. Tá vendo? Tomar banho, pode cortar se quiser, lavar a perereca, ela não precisava, mas precisava. escovar o dente Escovar era o os dentes é principal. importante. Era o principal. Mas olha só, não, ela era acolhida pelo Projac. O Projac cedia um banheiro pra elas e elas ficaram. Era uma moça e a tia dela. Meu Deus. As duas ficaram lá me esperando, que queriam uma oportunidade. E um belo dia eu tava gravando num sábado, uma camareira falou pra mim, cara, tem uma mulher te esperando aí. A gente é orientada a não passar esse tipo de coisa, porque para não estimular, mas ela tá há 6 dias aí, 7 dias e 6 noites na porta do Projac. Bom, enfim, resumo, eu fui lá, claro, abracei, fiquei 1 hora com ela na porta do Projac, beijei, dei presente, dei par de baqueta, Dei dei um disco da minha Pasta banda. de dente, escova de dente. Não, ela tava assistida nesse sentido. Mas eu dei também o dinheiro pra ela pagar a passagem pra ir embora, Pra que ela tinha voltar. gasto tudo. Caramba. Então, assim, é uma experiência louca, assim. Eu falava pra ela, falei, meu Minha amor, filha. por que você tá aqui, E caramba? o que ela dizia? Aí eu sentei no meio fio, ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu olhei pra ela assim, ela começou a chorar. eu Nesse falei, momento você sentiu que era ser Jesus. Nunca me passou pela cabeça. Eu olhei pra ela chorando, eu fui e sentei no meio fio, olhei de baixo pra cima pra ela, falei, senta aqui do meu lado. Deixa eu te explicar Com uma essa coisa. voz. Agora você fez a voz de Fiz a Rafael. voz de Jesus. Senta- Então, Não, Jesus não, Rafael. Senta aqui do meu lado. Então, mas o Rafael tem alguma coisa de Jesus Parece, nele. cara. Temos, Tem nós algo de temos, Jesus, né? Todos nós temos, não é? Eu sentei Todos no nós meio temos. fio e falei, senta aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu sou uma pessoa comum. Porra, eu sou um cara de classe média afortunado, que tenho a sorte de fazer da minha vida aquilo que Que eu amo. me faz feliz. Então, assim, eu sou um afortunado, tô aqui para te receber, mas eu quero te dizer que essa relação, a forma como você me enxerga, ela não é real. Eu sou seu irmão, eu sou seu primo, eu sou seu amigo, poderia ser seu pai, eu sou uma pessoa como outra qualquer. E essa relação de estar chorando ao me ver, eu te agradeço pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua admiração, mas quero te dizer que eu tô aqui, assim, você precisa de como eu posso te ajudar, assim, mas eu não tenho muito para te oferecer. O que você espera O que de você mim? idealiza não é real. Não quero estragar tua ideia a meu respeito, mas eu sou uma pessoa comum como você. Mas assim, Dudu, isso é uma coisa que o carioca convive com as pessoas que trabalham nas Sim, emissoras uma pessoa que do são interior, Rio. Fora do Rio de de Minas Janeiro. Gerais, as de pessoas São Paulo, de fora da Mato cidade, Grosso. né? As pessoas de fora da cidade do Rio. Tem E essa aí, às coisa. vezes, a gente fala um pouco, as pessoas de fora da zona sul do Rio, da Barra e tal, É tem diferente. uma, Já é diferente. vislumbram o que a emissora, o mundo mágico da televisão, que eu acho que é o papel da televisão. Sim, sim. Mas é Construir isso, é um esse outro mundo. entendimento. A televisão constrói isso. Constrói esse mundo, constrói constrói isso. A televisão celebridades. cria isso. Cria mitos. Eu vi Mitifica Humberto o... Eco já dizia isso, né? cria A televisão mitos. cria
mitos, né? Exatamente. Deuses Cara, do Olimpo. Eu queria saber, e aí? Quando Mas você tem uma coisa que eu faço questão de dizer que eu não sou, é mito. Eu detesto essa palavra. Ninguém aqui. Desculpa, pode cortar se quiser. Não mito, vamos cortar, não. Ninguém aqui mito é o mito. caralho. Mito é o Mas eu te caralho. pergunto. Agora eu gosto mais de você um pouquinho. Agora me conta uma coisa. Quando você falou isso pra ela, o que ela te respondeu? Ela chorava de soluçar e ela falou de uma forma muito superficial sobre todos os sentimentos dela a meu respeito e sobre o que ela estava fazendo ali. E no fim das contas ela não tinha dinheiro para voltar para casa e eu comprei a passagem dela. Maneiro. E ela voltou para casa e eu expliquei para ela, falei, isso aqui, você está correndo risco, você está vivendo aqui, você está dormindo embaixo dessa marquise do ponto de ônibus da portaria 3 do Projac, isso é uma loucura. Volta para casa, vai viver tua vida, pô, constrói teus sonhos, corre atrás, eu tô fazendo isso, construindo os meus, eu sou uma pessoa comum, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida, você tem a sua, siga a sua vida. Obrigado pelo seu carinho, mas assim, isso que você cria na sua cabeça e alimenta não é real. Eu posso ser seu amigo para sempre, mas assim, não existe o que você tá criando na imaginando a cabeça. meu respeito. E aí eu acho que talvez um ponto favorável da rede social até seja esse, sabia? A gente pensar que através da rede social, você, que para muitas pessoas está nesse lugar ideológico, pode mostrar que você também erra, que você também Um milhão de cata o coisas, lixo, tá vivendo. que você Esse vai... é totalmente o meu approach na rede social. Exato. Exatamente Eu isso. acho que o uso, ele pode ser no sentido de humanizar, Claro. né? Estamos aqui para Talvez isso. o seu papel seja muito, muito, muito forte nisso, e quem te acompanha percebe, de comunicar um outro lado que é muito mais interessante. Claro, claro. E O que nos até torna mais interessante é o Exato. nosso lado humano. É o lado Exato. humano. Sempre é a fragilidade, sempre é o lado humano. Agora, Dudu, a gente queria, para encerrar, te perguntar o que nunca te perguntaram, mas que você sempre quis responder. Tem alguma coisa? Caramba. A pergunta que ninguém O que nunca fez que me você gostaria de... perguntaram, eu sempre quis responder. Alguma coisa que nunca te Você perguntaram sabe que você que gostaria que tivesse depois te que a perguntado. produção colocou essa pergunta em pauta, eu fico perguntando, fico me preparando para responder essa pergunta. Caramba, eu não estava preparado para isso. O que nunca me perguntaram. Que você gostaria de responder. Não, eu vou improvisar. Eu não tenho nada que me ocorra de maneira sublime agora. Mas talvez assim. algo que você Algum queira aproveitar assunto, algum esse assunto, cara, microfone. É um assunto que ninguém nunca me perguntou, que eu falar. gostaria de... Eu acho assim, bom, eu vou falar um pouco sobre o que me ocorre nesse momento. Eu venho de um ambiente familiar de total desconstrução, de pessoas humanas totalmente comuns, assim. Minha mãe hoje está com 84 anos, ela tem uma inocência hoje, e sempre teve, e hoje em maior proporção por ter 84 anos, assim. E ela é quase que minha filha hoje, assim. Eu tenho uma relação com ela. Esse ciclo é se muito louco da inverte, vida, né? E eu tenho uma gratidão e uma noção da diferença que o meu ambiente familiar fez na minha vida tão grande, que acho que é um privilégio, que acho que nem todo mundo tem esse tipo de ambiente familiar. Acho que tudo que aconteceu na minha família, os defeitos escancarados de todos nós, nos fazem ser quem somos. E mesmo que tenhamos todos esses defeitos, permanecemos irmãos, Permanece apaixonados uns pelos outros, protetores uns dos outros, conectados. Maneiro. Sem que seja uma coisa mágica, somos falhos, temos questões, conflitos, enfim, atritos. Protegemos nossa mãe, que é a nossa dependente hoje, que é uma pessoa que está fragilizada pela idade, mas ao mesmo tempo uma pessoa que está consciente e segue tendo o seu tempo para permanecer ao nosso lado e viver as coisas. Mas eu acho que isso fez uma diferença tão grande na minha vida, na forma como eu lido com as coisas todas, assim.
e que a forma como eu lido com o meu filho, como eu lido com as dificuldades, como eu lido com os desafios, como eu lido com as facilidades, com as abundâncias. Eu acho que isso faz tanta diferença que se eu puder, a palavra que me vem na cabeça e que eu acho que é a essência disso tudo, que talvez não esteja escancarado em tudo que eu falei até agora, mas que talvez seja a essência, é humildade. Eu acho que a humildade, cara, e que tá muito presente na minha formação, e não porque eu fui forçado a isso, ou porque meu pai era alguém. Meu pai era um cara extremamente prático, trabalhador, sabe? Simples pra caralho, simplicidade e a humildade. Eu acho que são duas coisas tão importantes, cara. Concordo. Que a humildade e a simplicidade, elas te colocam num estado e numa posição de constante aprendizado e troca. Quando você chega num lugar e Já você é pé no chão, que você é humilde, que você é simples, você não se assusta com nada, você não perde para nenhuma dificuldade, você não lida com nada de maneira mítica, você se relaciona com o outro de uma maneira de igual para igual, quem quer que seja. Eu acho que isso facilita muito minha vida, eu acho que isso é oriundo da minha experiência familiar. Assim, meu pai era um cara super simples, um cara reto, tranquilo, pé no chão, nada deslumbrado. Minha mãe, nem tão pouco, uma pessoa zero deslumbrada. E assim, e os meus irmãos também, pessoas humanas, assim, e divertidas, assim. Eu ia te perguntar um pouco sobre isso. Sempre me zoaram quando algo parecia... A galera falava, caraca, foram na pré-estreia de um filme meu, chegou lá, era uma coisa gigante na minha direção, e eles dando gargalhada, falando, caralho, olha isso, cara. Ninguém sabe quem esse cara é de verdade. Exatamente, olharam pra mim e falaram, caralho, meu irmão, ninguém sabe que você é uma filha da puta. E assim, e esse ambiente, eu acho que isso colabora tanto pra mim, assim, acho que isso me ajuda tanto, porque me mantém num lugar... Pé no chão. Exatamente, cara, que eu não me iludo, que eu não acredito em nada do que... Dessa construção midiática. Que me oferece, exatamente. Eu acho que isso é um diferencial, talvez seja essa a resposta porque vocês me provocaram aqui agora. Olha, eu vou cortar o Rafael porque ele deve ter uma lista de 1000 perguntas ainda pra te fazer, mas já tá acho que na hora de você buscar o Kim. Então eu queria fazer um brinde pra te agradecer. Muito obrigado. Foi um prazer. Só mais um pouquinho de cerveja pra brindar de copo cheio. Foi muito divertido, foi um prazer ter você aqui. Que você volte mais vezes para esse nosso bar. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer. E você que acompanha aqui o nosso Papo de Carioca, aproveita, deixa seu comentário, fala quem você quer ver por aqui, o que você gostaria de saber, o que mais te chamou a atenção nesse podcast. E seja sempre muito bem-vindo de volta. Beijo.